Olá, alunos da Impacto Zen! Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está vendo esse vídeo. Hoje tivemos algum problema com o áudio aqui, então eu estou refazendo o áudio desse vídeo para vocês, tá? Nesse momento, nessa parte do vídeo, eu estou conversando com vocês sobre a possibilidade de vocês fazerem as videochamadas, né? As aulas por videochamadas. Então, os alunos que estão com dificuldade de acompanhar os vídeos gravados, de executar os movimentos nos vídeos gravados, né? Podem entrar em contato com os professores para a gente fazer as aulas por videochamada. A gente marca um horário e a gente acompanha o desenvolvimento da aula, né? O desenvolvimento dos movimentos em tempo real. E aí a gente consegue dar aconselhamentos em relação à execução dos movimentos e consegue receber de vocês os feedbacks também. Então vocês passam as informações do que vocês estão percebendo no exercício. Isso aí é de muita valia. E isso pode ser feito de forma virtual. Quem não está familiarizado com as tecnologias, né, que tem dificuldade de utilizar as tecnologias, nós também abrimos a opção de retomar a frequentar o estúdio, né? O estúdio ele tem a possibilidade de atender alunos do Pilates como consultório de fisioterapia. Então, a gente tem professores lá, né? Um professor por período atendendo os alunos em número reduzido, né? Então são menos pessoas em sala de aula, com distanciamento maior para evitar o contágio, para tentar reduzir, né, o risco de contágio, ok? Entre em contato com os professores. Nessa parte da aula a gente já está no aquecimento, ó. Então é um movimento de simulação de caminhada, né? Os braços estão soltos, a gente faz um movimento de pernas, simulando a caminhada mesmo. Tenta manter o olhar no horizonte, né? Não precisa levantar muito a perna, né? É uma caminhada mais para aquecer mesmo. Elevar um pouquinho a frequência cardíaca. E já já a gente vai mudar o movimento para deixar o movimento dos braços um pouquinho mais amplo. Então olha lá. Mantém a estabilidade do quadril e do tronco também e faz um movimento maior de braços. É um movimento solto, né? O braço vai lá para frente, o outro está indo para trás. Nós vamos mudar um pouquinho agora e colocar rotação de tronco. Então a gente tem um movimento mais amplo. É como se quiséssemos alcançar lá na frente e o braço que vai para trás também ganha uma amplitude maior. O tronco auxilia no movimento agora. E pouco a pouco a gente vai começar a introduzir um jogo de pernas também. Então movimento de flexão e extensão de joelhos para gerar um balanço ali, ó. E tentar coordenar isso com os movimentos de braços. Aqui já vai aquecer um pouquinho mais, muito bem, terminamos. E vamos começar agora a fazer um movimento de elevação de joelho. Vai ficar um pouquinho mais intenso para pernas agora, né? Membros inferiores trabalhando numa amplitude maior, o quadril ali. Bom, e aí agora a gente vai trabalhar a flexibilidade mesmo, ok? Então a gente começa utilizando a toalhinha ali. A toalha vai auxiliar a alcançar os pés para quem tiver dificuldade, tudo bem? Então, quem não alcançar com as mãos, quem não tiver facilidade de alcançar com as mãos os pés, né, pode utilizar a toalha para fazer, para conseguir alcançar, né, para conseguir entrar na postura. E agora é a postura da gente pensar na coluna fazendo uma posição de C. Então, a região do meio da coluna vai lá para trás, ó. A gente vai tentar fazer o gato, né, nessa posição. Então, o abdômen empurra a coluna lá para trás e aí a gente conta entre 10 e 15 respirações.
ficando na postura, né? Então vai sentir que alongou ali a parte posterior, né, da coluna. Tenta distribuir esse alongamento, não deixar só na cervical, não deixar só na lombar. Tentar perceber toda a coluna realizando uma tensão de flexibilidade, né? O músculo alongado ali. Pode dar a impressão que o vídeo pausou, mas não, tá? É que a gente tem que manter a postura e segurar por um tempo, né, na postura. Bom, agora a gente vai posicionar as mãos atrás da linha do quadril, né? E forçar o tórax para o teto. Ali eu, né, mostro para vocês a posição que a escápula deve fazer, né? Então a escápula tem que aproximar e ir para o centro do corpo para poder empurrar o tórax para o teto. Eu não faço uma exacerbação de movimento da cervical, né? O olhar ele não precisa ir exageradamente para o teto. Ele precisa acompanhar o desenho da coluna, né? Olha lá, não força a cervical desse jeito que eu mostrei. Mantenha assim, alinhado com a coluna e forçando o meio do peito para o teto. E conta respirações também. Umas 10 respirações? Acho que tá legal, né? Bom. Vamos deitar agora de barriga para cima, né? A gente vai manter a posição de pernas agora como se fosse pernas cruzadas, é isso mesmo. Apoia toda a coluna no chão, vai puxar um cotovelo com a mão oposta ali, ó, e vai fazer uma inclinação para o lado, né? Então, a minha lateral direita ali, a lateral que está de frente para o vídeo aqui, acontece um afastamento das costelas, um distanciamento da costela em relação ao quadril, né? E eu estou puxando o cotovelo lá na direção contrária. Eu entro nessa posição e fico. É bem comum a gente fazer esse exercício quando está sentado, né? E a gente precisa vencer a gravidade. Aqui é que a gente está deitado, então não tem a ação da gravidade para a gente fazer força contra. Então a gente consegue um pouco mais de facilidade para entrar na posição e ficar, com menor esforço. Contamos também de 10 a 15 respirações. Inverte o lado. Agora o meu braço direito puxa o braço esquerdo, né? E acontece uma aproximação das costelas em relação ao quadril desse lado que está de frente para a câmera, mas o outro lado está afastando. Muito bem, podem continuar aí. Isso. A gente vai aproximar os pés agora ali, né? Vai tentar segurar próximo ali os pés, mais próximo do quadril e fazer o afastamento dos joelhos, ó. Empurrar os joelhos em direção ao chão. E sentir o alongamento ali na parte interna da coxa. Região da virilha ali. Sustenta essa posição também.
Muito bem, o próximo exercício agora, próximo alongamento, a gente cruza uma perna por cima do outro joelho flexionado e vai forçando os dois joelhos para o lado da perna que fez a posição por cima, né? As mãos ficam entrelaçadas ali na região cervical e eu forço para manter o meu tórax apoiado no chão. Eu vou mudar a posição aqui para vocês poderem observar como que fica, né? Olha lá. Então eu estou com o apoio das mãos lá na cervical, meu tórax apoiado, e a minha perna que cruzou por cima do pé que está apoiado no chão, ele vai fazer uma força para levar o joelho lá para o lado oposto, né? No chão. Sentiu um alongamento aí na banda lateral do tronco, um pouquinho, e também na perna ali. Na coxa, né? Troquei o lado, forcei para baixo também. Tomei o cuidado de manter as escápulas ali no chão, né? O tórax totalmente apoiado. Sustento essa posição respirando. Mudei a posição, né, para vocês poderem visualizar como que fica em outro plano. Muito bom, a gente vai intensificar agora o alongamento de adutores, né? Aquela posição de borboleta que a gente fez. Agora a gente vai usar a gravidade para trabalhar esse alongamento, ó. Então vocês entram na posição de 4 apoios, né? E levam o cotovelo, ao invés de apoiar as mãos, apoiam o cotovelo, para o tronco ficar mais próximo do chão. E aí eu vou afastando os joelhos, o que for possível, tá? Se tiver muita dificuldade, pode ser com o apoio das mãos também, ok? Tem que sentir um alongamento ali no interno da coxa, e esse é um pouco mais intenso. Se não conseguir ficar as 10 respirações, não tem problema. Se estiver muito desconfortável, o apoio de joelho, fica menos, né? E sai sem se machucar, com cuidado para não se machucar. Muito bem, vamos mudar agora. Mudamos a posição, né? Em 4 apoios. Eu volto os dedos lá para os meus joelhos agora. E aí eu vou tentar fazer uma breve aproximação dos cotovelos em direção à ponta do dedo. Vocês percebem que o movimento é bem pequeno, né? Ok? Eu tenho que sentir a parte do meu braço ali, ó. Isso, são os flexores dos dedos que estão alongando ali agora, né? Eu mudei a posição ali para vocês verem uma possível variação, né? De levar o quadro, trazer os joelhos mais próximos das mãos e levar o peso do tronco lá para o calcanhar, ó. Então eu tiro o peso dos braços e eu aumento a inclinação ali, tá vendo? Então o ângulo ficou um pouquinho mais evidente para conseguir essa flexibilidade, para conseguir esse alongamento muscular dos flexores de dedos. Vamos continuar trabalhando a articulação do punho e agora o alongamento é lá nos extensores, né? A parte de cima ali do braço, do antebraço, desculpe. Então eu trago os dedos ali próximo dos joelhos, o meu peso continua lá no quadril, tá? Então lá no calcanhar, né? Eu não transfiro muito peso para os braços, ó. O braço eu vou conseguir controlar qual que é a tensão, qual a quantidade de peso que eu vou colocar no meu braço. O meu peso está lá no quadril. Isso que eu explico nesse momento. Então eu faço
um pouquinho de força para empurrar o punho em direção ao chão, mantendo os dedos voltados para os joelhos. E se eu conseguir ali, eu tento fazer se eu tiver percepção no corpo, eu tento fazer um afastamento das escápulas ali, né? Para conseguir mais controle dessa situação de não jogar o peso no punho. Só para sentir o alongamento. Com bastante cuidado aqui, né? Para não forçar. Não joga o peso no punho, né? O peso do corpo fica lá no quadril, ó. Muito bem, terminamos ali. O trabalho da articulação do punho. Os próximos alongamentos agora são na postura em pé, né? A gente vai fazer ali um afastamento das pernas, né? Dos membros inferiores e vai soltar o tronco lá para baixo, ó, lá para frente. Então tem que sentir um alongamento ali na região posterior da perna, onde eu tô mostrando agora. E eu não preciso forçar o tronco para o chão, né? A partir do momento que eu sentir o alongamento ali na perna, eu vou soltar, relaxar um pouco o meu tronco, soltar o meu pescoço também e sustentar essa posição com o alongamento da perna. Então eu não preciso forçar a coluna para fazer esse alongamento, né? Preciso só sentir o alongamento da perna e não preciso fazer muita força de tronco. Muito bem, voltei na posição. Agora a gente vai trabalhar um pouco mais intenso, né? Esse alongamento. A gente continua no mesmo grupo muscular. Vai levar a mão lá na direção do pé. Quem tiver condições vai puxar a ponta do pé. Quem não conseguir, vai só levantar a pontinha do pé, só fazer um esforço para tirar a ponta do pé de contato do chão e sentir alongar bem ali a perna, ó, né? Atrás da coxa tem que ser um pouco mais intenso nesse alongamento. Percebe que a perna de trás ela está um pouquinho rodada para fora, né? Ela está voltada de frente para o vídeo aqui. É justamente para dar um equilíbrio, para facilitar o equilíbrio. Tá bom? Se as duas pernas ficarem de frente, fica bem difícil de se equilibrar. Segurou a quantidade de respirações, 10 respirações. Olha lá, o meu pé de trás dando estabilidade, né? Ele aberto. E aí eu faço o alongamento, apoio a mão no joelho. Eu não preciso forçar o joelho para baixo, tá? É só garantir que ele está em extensão, que ele está esticadinho. Eu puxo a ponta do pé em direção ao rosto, ou então eu levo a mão lá no tornozelo e só levanto a ponta dos dedos. Levo a mão no tornozelo onde for possível, né? Então, precisa respeitar aí a característica, né, de cada corpo, né? Cada um tem que saber o seu limite para saber até onde é saudável alongar, ok? Muito bom. A gente fez esses dois alongamentos para a coxa, né, para a parte posterior da coxa, e agora a gente vai lá na panturrilha. Então, para esse exercício, a gente apoia as duas mãos na parede, força o quadril para frente, né? Flexiona o joelho da frente para forçar o tronco e o quadril para frente, mantendo o calcanhar apoiado no chão. Uma sensação de alongamento na panturrilha ali. Troquei a perna.
Sustento entre 10 e 15 respirações. Vamos fazer um outro alongamento agora. Vou aproximar o tatame ali da parede, ó. E olha só, eu fico um pouquinho afastado da parede, né? Então eu dou uma distancinha ali da parede, para eu conseguir apoiar o quadril ali. Então apoiei o quadril na parede, apoiei o tronco na parede, eu posiciono um pé, o pé que está para fora ali, eu posiciono em cima do outro. Então o pé que está longe da parede fica em cima do que está embaixo da parede. Eu vou soltar o meu tronco lá na direção do chão, para aquele espaço que ficou entre os pés e a parede, né? Também as duas mãos e a minha cabeça vai naquele sentido. Eu preciso sentir um alongamento na lateral da perna. Então, quanto mais eu forçar a borda lateral do pé ali, ó, que eu estou mostrando, quanto mais eu forçar a borda lateral do pé para baixo, eu vou conseguir perceber mais esse alongamento. Então, faz um esforço para fazer um movimento no pé de forçar a borda lateral para o chão. Vocês vão sentir um alongamento na lateral da perna, na parte de fora da perna. E aí, troca o lado. Mesma coisa, o pé que está próximo da parede fica totalmente apoiado, o pé que está distante da parede, ele fica sobreposto ao outro pé, forçando a borda lateral do pé para baixo, para o chão. E aí eu posiciono o meu tronco solto ali no espaço entre os pés e a parede. Muito bom, terminamos o último exercício em pé. Agora a gente fica de joelhos para finalizar na postura da criança. Então, vamos soltar a musculatura da lombar ali, né? Ó, alongar, relaxando. Você pode levar as duas mãos para trás, as duas mãos para frente ou deixar apoiado ali embaixo da cabeça, embaixo do rosto, né? Para apoiar a testa. Vai relaxar e contar entre 10 e 15 respirações nessa posição. Muito bom. Terminamos. E é o fim da aula, gente. Então, aqui eu vou aproveitar esse finalzinho para deixar o recado de novo para vocês, né? Para vocês entrarem em contato com os professores em caso de alguma dúvida em relação a videochamadas ou ao atendimento presencial. Muito obrigado pela aula. Desculpe a falha no áudio aí.